19h30, horário de Brasília. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana, novamente. Seja muito bem-vinda a essa nossa live, a esse nosso evento. Muito obrigada. Obrigada aos participantes, aos convidados. E vamos dar início, né? Quero informar a todos que este evento ele é uma organização de alguns polos aqui da região. Deixa eu olhar aqui os polos, tá? Da região. Esse evento ele é organizado pelos polos Água Azul, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Carrão, Formosa, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado, Parque do Carmo, Quinta do Sol, Rosa da China, Parque São Carlos, São Mateus, São Pedro, Ticoatira e Três Pontos. Ou seja, 17 céus, polos dos céus, unicéus, temos um grupo que a gente se junta para realizar esses eventos. E setembro, 1º de setembro, dá-se início ao mês Setembro Amarelo, não é isso, Adriana? Setembro Amarelo. Muito bem. E no Setembro Amarelo, a gente enaltece a questão principalmente da depressão e outras doenças mentais, mas o foco maior do Setembro Amarelo é a atenção para a depressão. E, por conta disso, a gente realiza esse evento de saúde mental, que vai se dar em 2 dias. Hoje, com a psicóloga Adriana, e a semana que vem com o psicólogo Marcos. Lembrando ainda que esse evento, né, a gente tem um enfoque baseado nos objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis, porque o número 3 dos objetivos aborda justamente a questão da saúde e do bem-estar. Como os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma agenda, né, de mudança de todo o planeta até 2030, cada país estabeleceu os objetivos, né, que serão trabalhados para melhorar a qualidade do planeta e do ser humano. E não podia deixar de fora essa questão da saúde e do bem-estar. Então, com esse enfoque, né, e tendo em vista a questão do Setembro Amarelo, nós pensamos, vamos realizar mais um evento sobre saúde mental. E aí a gente pensa, né, quais são as barreiras que nos impedem de sermos nós mesmos? Quais são essas barreiras? Vamos abordar questões emocionais que enfrentamos individualmente, coletivamente, e que nos impede de vivermos uma vida saudável emocionalmente. Essas questões que a gente vai discutir, hoje, a nossa convidada, Adriana, vou falar rapidamente o currículo da Adriana. Gente, é tudo na base da cola, viu? Deixa eu achar aqui e falar para vocês. O currículo da Adriana, muito rapidamente, um breve currículo da psicóloga Adriana. A Adriana é psicóloga clínica, com atendimento de jovens e adultos, especializada em constelação familiar sistêmica, trabalha há 20 anos como psicóloga, especialização pela IPUSP, Instituto de Psicologia Universal de São Paulo, Centro de Estudos e Pesquisas em Psicossomática, pela psicofarmacologia, membro do IBRAX, tá certo, Adriana? IBRAX. Adriana é membro da IBRAX, tá? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para eu falar. Eu passo
a palavra para a psicóloga Adriana. Eu esqueci de falar uma coisa. Nós vamos assistir a palestra e as perguntas nós deixaremos para o final. Outra coisa importante que eu esqueceram, aos senhores convidados, quem não queira que sua imagem apareça, porque não assinou o termo de direito de imagem, por gentileza, não abra a câmera, né, para preservar a sua imagem. Pedimos essa gentileza. Pedimos a gentileza também de manter os microfones e as câmeras fechadas. Elas poderão ser abertas no momento das perguntas. Mas, se alguém sentir uma necessidade extrema de, no meio da fala da psicóloga Adriana, fazer alguma pergunta, não é, Adriana? A gente pode dar uma pausinha Sim, sem dúvida. E fazer. Então, com você, Adriana, a palavra. Tá, muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer a Eugênia pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da saúde mental, que eu vejo esse espaço como de extrema importância, não só para nós psicólogos, como para toda a população em geral. Queria falar um pouquinho também da questão Quero agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, né? Muito obrigada por disponibilizar o tempo de vocês para nos escutar. Espero atender às expectativas e às necessidades de quem está aqui, tá bom? Queria falar um pouquinho mais do Setembro Amarelo, como a Eugênia comentou, o porquê do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele tem como pressuposto a questão da prevenção do suicídio, né? O Setembro Amarelo surgiu em 1994, nos Estados Unidos, porque um jovem de 17 anos, ele tinha depressão e ele cometeu suicídio, né? Aos 17 anos, e na época ele tinha um Mustang, né? Amarelo, um Mustang 68 amarelo. E no velório dele, os pais fizeram os cartões de agradecimento e colocaram fitas amarelas remetendo ao carro que o jovem Mike tinha. Então, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está dizendo da prevenção do suicídio, porque dependendo do grau da depressão, realmente ela leva ao suicídio. Então, eu me sinto honrada de, no dia 1º de setembro, estar participando de uma palestra junto com vocês e poder dizer que tem como a gente prevenir, tem como a gente criar situações para que isso não seja um fato, como eu vou apresentar agora um pouquinho na palestra. Né? Hoje eu vim aqui para falar um pouco dos caminhos que a gente tem que tomar, porque a gente tem que seguir quando a gente recebe um diagnóstico psiquiátrico, quando a gente fala de comprometimento na nossa saúde mental, né? Porque, assim, o que vem ser a doença, né? Se a gente falar, mas a fulano está doente, né? A doença é a falta da saúde, né? E essa falta da saúde mental está muito ligada a um diagnóstico que vem seguido de algum transtorno, né? Porque é um transtorno mental. Então, a gente vai falar um pouco disso. E como que eu faço, né? Eu recebi um diagnóstico psiquiátrico. E quais são os caminhos para um tratamento dentro da psicologia? Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Né? E vamos compartilhar os slides para que eu possa ir falando um pouquinho? Flavinha? Já estão entrando, Adriana. Um minutinho, já vai aparecer. Tá ótimo. Então, como eu disse, né? Caminhos para a busca de tratamento dentro da psicologia. Pode passar, Flávia, por favor. Então, eu começo dizendo um pouquinho aqui para vocês o seguinte. Foi feita, né, uma carta no dia 17 de junho agora, de 2022, pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Ela divulga uma revisão mundial sobre a saúde mental, desde a virada do século, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho antes da pandemia, 2019, quase 1 bilhão de pessoas viviam com transtorno mental, sendo que 14% era adolescente. Isso antes da pandemia, né? E aí,
falando um pouquinho também do suicídio, que é o nosso tema, né? A cada 100 mortes, mais de uma foi de suicídio, sendo que 58% desses ocorreram antes dos 50 anos de idade. Ou seja, muitos jovens estão cometendo suicídio. Então, isso chama a nossa atenção, né? Se antes da pandemia a gente tinha quase 1 bilhão de pessoas com transtorno mental, imagina agora em 2022 como nós não temos mais números e mais dados ainda, não é verdade? Pode passar, Flá. E é assim, aí se vocês perguntarem, né, quais são as causas, né, Adriana? Quais são as causas que nos remete, que faz com que a gente tenha esses diagnósticos, né? A gente se refere, segundo a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, o abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas da depressão. E a depressão é uma das doenças mais comuns nos dias de hoje, tá? Hoje a OMS diz que a depressão pode ser considerada uma epidemia. Eles já estão dizendo que a depressão é uma epidemia mundial. O que mais, Adriana, né, pode contribuir? Coisas que a gente também está acostumado a ouvir, são as desigualdades sociais e econômicas, a emergência na saúde pública, guerra, crise climática. Essas são ameaças que abalam globalmente a saúde mental, né? Para vocês terem ideia, a depressão aumentou nesse tempo e a ansiedade 25% no período da pandemia. Então, aumentou 20%, 25% a mais o número de pessoas com comprometimento depressivo e ansiosos. Os transtornos mentais, a gente diz que eles causam uma incapacidade de 1 ano a cada 6 anos vividos. Então, assim, se a gente tem lá uma expectativa de 12, a gente sabe que a gente perde 2 quando a gente vem com algum transtorno mental, né? Então, acaba encurtando o nosso tempo de vida, o transtorno mental. Pode pular, Flá. E mesmo antes da Covid, né? A gente sabe que é uma pequena fração de pessoas necessitadas que têm acesso e cuidados à saúde mental. Eficazes, acessíveis, com qualidade. São poucas as pessoas que têm esse acesso. A gente sabe quão difícil é. Para vocês terem ideia, 71% das pessoas diagnosticado com psicose, né, que pode ser uma psicose depressiva, psicose maníaco-depressiva, não acessam um serviço de saúde mental, né? Elas são tratadas, 70% das pessoas com psicose são tratadas em países de alta renda, países desenvolvidos com alta renda, apenas 12% da população recebem cuidados de saúde mental em países de baixa renda, ou seja, país desenvolvido, 70% das pessoas tratam. Países em desenvolvimento ou não desenvolvido, só 12% trata. É um número muito díspare, né? É muito conflitante isso. Então, assim, para a depressão, as lacunas na cobertura de serviços são amplas em todos os países, mesmo em países de alta renda. Apenas 1/3 das pessoas com depressão recebe cuidados formais de saúde mental. Ou seja, o que ele está dizendo? Que não recebe, né? Quantas pessoas que a gente sabe que tem a depressão e que não tem acesso a esse serviço aqui no Brasil, né? A gente falando em Brasil. Aqui ele fala no global, no mundial, mas a gente se remete ao nosso próprio país, né? Quantas pessoas que a gente conhece, quantas pessoas que a gente ouve dizer que não receberam tratamento, a gente sabe como é que funcionam alguns locais de atendimento, quantos psicólogos estão disponíveis, quantos psiquiatras têm disponíveis e a pessoa não consegue ter esse acesso a esse serviço, né? Então, ele fala que foi assinado um plano, né, de ação integral à saúde e que compromete metas globais para transformar a saúde mental. Ele fala aqui que traz planos, já traz resultados animadores. Eu ainda acho que precisa muito, né? Mas a gente coloca para vocês verem como que as coisas vão se dando aqui, né?
Ele diz assim, mesmo as mudanças são lentas, pois durante décadas a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública. Eu digo que é uma área que não era vista, né? A saúde mental ela não era vista, tanto que existia na história da saúde mental, existiam os manicômios, depois a gente teve a luta anti os manicômios, porque a gente diz, nós psicólogos dizemos que não é saudável o tempo de internação, né? Fechar o paciente com a doença mental dentro dos manicômios, isso não é saudável, isso não é bom, isso não ajuda no tratamento, ao contrário, dificulta, né? Então, isso não era visto. Hoje, eu vejo que agora, a passos muito lentos, nós estamos tendo a oportunidade de olhar para a doença mental, né? E por isso que eu digo, eu me sinto honrada no 1º de setembro poder estar falando disso aqui, porque a gente não tinha esse acesso, a gente era visto como um médico de louco, né? Médico não, que não somos médicos. Profissional que cuida de louco, psiquiatra, eu não quero ir, eu não quero tomar medicação, nós vamos chegar lá, vou falar um pouco disso, né? Então, é algo que a gente tem que olhar, sim, é algo que a gente tem que abrir, ampliar a consciência para esse tipo de tratamento, que ele é muito importante. Pode pular, Flávia. E aí, eles falam de algumas propostas que foram feitas nesse dia para melhorar o atendimento na saúde mental. Então, eles falam que é óbvio, isso a gente sabe, aumentar os investimentos na saúde mental, né, garantindo fundos, recursos humanos, e incluir pessoas de saúde mental em todos os aspectos da sociedade, e tomar decisões para superar o estigma e a discriminação, reduzir a disparidade e promover justiça social. Pode pular, Flávia. Aí eles falam para reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, fomentar a colaboração intersetorial, especialmente para compreender determinantes sociais e estruturais da saúde mental, intervir de forma a reduzir riscos, gerar resiliência e desmontar barreiras que impedem pessoas com problemas de saúde mental de participar plenamente da sociedade. Vai de encontro ao que eu falei agora há pouco, que antes a gente tinha uma visão muito arcaica de que a pessoa que tinha um comprometimento mental, ela precisava ficar fechada, enclausurada, existia um preconceito muito grande, que olha a pessoa na rua, não, tinha medo, tinha receio. Hoje isso melhorou muito, né? Isso tem mudado bastante, e é o que ele está dizendo aqui, que a gente tem que olhar e fazer com que essa pessoa participe plenamente da sociedade. É só assim que ela se recupera. Não tem outro caminho, né? Então, pode pular, Flávia. Né? Aí eles falam também que a gente tem que intensificar a ação contra a violência por parte do parceiro, o abuso de negligência de crianças e pessoas idosas, possibilitar a criação de cuidado para o desenvolvimento da primeira infância. Por quê? Tudo isso que eles estão dizendo aqui, eles estão querendo dizer o seguinte, que se a gente não olha para o começo, a gente vai ter um comprometimento muito maior lá na frente. Então, qual o hábito que nós temos, né? De negligenciar muitas coisas com relação a um possível diagnóstico, né? Não, mas aí a gente deixa para lá, a gente vê depois, né? Isso não é uma regra, eu não estou dizendo que todos nós somos assim, mas receber um diagnóstico é assustador, não só de um transtorno mental, não só da saúde mental, qualquer diagnóstico, né? Porque quando a gente está falando doença, a gente está dizendo que não tem saúde. Então, isso já assusta a gente, né? Porque a gente, quando cumprimenta alguém, a gente diz assim, você está bem? Né? Não, eu estou com um probleminha, ou seja, você está com ausência de saúde. Então, isso já assusta, né? Então, eles dizem isso, que a gente tem que olhar para tudo isso antes, né? Então, olha lá, a criação de cuidados para o desenvolvimento da primeira infância, disponibilizar o apoio, subsistência para pessoas com problemas de saúde mental, introduzir programas de aprendizagem social e emocional enquanto combate o bullying nas escolas, mudar atitudes e fortalecer os direitos na atenção à saúde mental.
e aumentar o acesso a espaços verdes, proibindo pesticidas perigosos, que estão associados ao quinto de todos os suicídios no mundo. Olha que dado sério, né? Como a gente não se dá conta disso? Pode pular, Flávia. Então, é isso, reforçar a atenção à saúde mental, mudando os lugares, modalidades e pessoas que oferecem e recebem os serviços. Então, eles têm como proposta estabelecer redes comunitárias de serviços interconectados que afastem os cuidados de custódia em hospitais psiquiátricos, como eu já falei agora há pouco, e cubram um amplo espectro de atenção e apoio por meio de uma combinação de serviços de saúde mental integrados à atenção geral de saúde, as equipes interdisciplinares, né? Serviços comunitários de saúde mental e serviços para além do setor da saúde, né? Que é o dia a dia, que é mesmo essa coisa da sociedade junto com essa pessoa que apresenta esse transtorno mental, né? Que a sociedade trabalhe junto para que isso mude, para que esse quadro mude, para que esse quadro melhore. Tá? Eu vou pular um pouquinho aqui só para a gente andar um pouquinho mais rápido para não ficar repetitiva. Pode pular mais um, Flávia. Peraí, deixa eu ir para cá. Então, assim, vamos lá. Aí eles falam isso, eu acho muito importante a gente estar citando, que cuidar da saúde mental é uma necessidade universal. Contudo, falar sobre psicoterapia ainda é muito tabu, né? Porque o que a gente estava lá falando no começo do tema, né? Recebi um diagnóstico psiquiátrico. Quais os caminhos que eu percorro a partir de agora, né? Porque nem sempre o profissional psiquiatra ele vai dizer da importância da psicoterapia, às vezes ele não fala, né? Alguns não falam por não falar mesmo, às vezes a consulta é rápida, às vezes ele não tem essa oportunidade, enfim. E aí, o que acontece? A pessoa sai com o medicamento, com a receita na mão, ela vai na farmácia, ela sabe que aquela receita vai ser carimbada, então ela vai ver que é uma medicação diferente, isso já assusta um pouco. Ela começa a introduzir a medicação, ela tem sintomas que ela não tinha, porque os remédios eles têm um efeito colateral muito grande, né? E aí ela não sabe para quem que ela vai falar. Porque se em casa ninguém tem esse tipo de diagnóstico, ninguém recebeu um diagnóstico desse, ou tem uma doença que ela possivelmente tinha, mas que não foi diagnosticada, não vai poder ajudar, né? Por isso a importância da psicoterapia, ou da terapia, ou da análise, né? Então, ele diz assim, mesmo diante de tantas informações, ainda hoje circula a ideia de que contar com a ajuda de um terapeuta é algo destinado apenas para pessoas portadoras de doenças mentais, ou de acordo com o uso constante e equivocado de termos pejorativos como loucos. Psiquiatra é para louco, psicólogo é para louco, e não é isso, né? Então, qual é o nosso objetivo enquanto profissional psicólogo, enquanto sociedade, que vocês que estão aqui hoje nos ouvindo, né, quebrar esse preconceito de que, de repente, existe uma fala minha, existe um problema meu, que eu não consigo falar para um amigo, ou que eu posso falar para um amigo, e talvez eu escute a seguinte devolutivo, o seguinte comentário. Nossa, complicado, né? Nossa, que difícil, né? Então, você quer um apoio, você quer uma ajuda. Você não gostaria de ouvir só que é complicado, porque complicado você já sabe que é. Você sabe que você não consegue sozinho. Então, não espere um diagnóstico para que você procure um profissional psicólogo no momento em que você não está conseguindo sozinho, em que você está com problemas com a sua autoimagem, com quem você é, com questões que você não sabe como falar. Procura. Mas aí eu tenho medo, né? Porque será que eu vou ficar dependente? Será que eu não vou mexer em algo que está quieto? Eu costumo brincar, eu digo, incomodou, a gente tem que mexer. Está incomodando, né? Então a gente tem que olhar. Né? E aqui ele diz isso, né? Temos que quebrar o preconceito em torno desse tipo de abordagem. É um exercício contínuo dos profissionais da área. Isso porque a terapia, além de ter caráter preventivo, diagnóstico ou curativo, também é utilizada para ajudar as pessoas a entender sobre si mesmo, melhorar suas relações interpessoais e desenvolver hábitos mais saudáveis, entre outras questões. Ou seja,
qualquer pessoa, portadora ou não de um transtorno mental ou de comportamento, pode precisar ou desejar realizar um acompanhamento psicológico, em busca de cuidados com seu bem-estar, equilíbrio emocional, além de uma melhora de qualidade de vida. Deixa eu explicar isso melhor. Então, assim, eu disse aqui no comecinho que a gente recebeu um diagnóstico psiquiátrico, tá? Eu não passei bem no serviço. Vou dar um exemplo de como uma crise de ansiedade se instala, só para vocês entenderem o meu raciocínio. Então, vamos lá. Eu começo com uma respiração um pouco diferente, né? Eu fiz o teste da Covid, eu não estou com Covid. E eu percebo que isso está me incomodando, né? Eu respiro, eu não consigo puxar o ar todo. Eu percebo que começa a doer aqui no peito, né? Aqui começa a doer. E está me incomodando. Quando eu chego no serviço, às vezes eu estou na faculdade, às vezes está tudo bem. Eu estou até numa reunião de família, reunião de amigos, eu sinto aquela sensação estranha. E eu não estou conseguindo identificar. E eu fui no médico, eu fiz meus exames pulmonares, eu fiz um teste de Covid, eu fui no cardiologista, está tudo ok, mas essa sensação não passa. Talvez, eu não estou afirmando, eu estou levantando a hipótese que pode ser uma crise de ansiedade. E se você conseguir identificar que não é uma doença instalada via aos médicos que eu estou citando, um cardiologista, né, um pneumo, então eu preciso olhar. Eles falaram que meu pulmão está ok, que meu coração está ok. Então, que tal eu falar um pouco mais do que eu estou sentindo para um psicólogo, né? Mas, Adriana, como que o psicólogo vai identificar isso? Através do seu discurso. Como é que está a sua rotina? Como é que está o seu dia a dia? Né? De repente, você já consegue, com a ajuda de um psicólogo, diagnosticar sua ansiedade sem precisar fazer o uso da medicação se descoberta logo. Agora sim, ó, eu estou sentindo isso daqui, não está legal, não está gostoso essa sensação, e eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando. Chega um momento que a gente tem uma crise que ela nos paralisa. Vai chegar um momento que a crise nos paralisa. Então, eu preciso olhar para essa crise. Preciso olhar para isso. Eu não posso banalizar. Se isso está me incomodando, eu já fui no médico, eu não tenho um diagnóstico, então eu tenho que olhar. Outra coisa. Eu não estou muito legal, não estou me sentindo bem, falaram que eu tenho que marcar um psiquiatra. E aí, eu recebi o diagnóstico do psiquiatra. Ele geralmente verbaliza o meu diagnóstico, ele diz assim, você está com crise de ansiedade, olha, você está com uma depressão, mas ele talvez não descreva o que você tem, tá? Geralmente o psiquiatra acaba não descrevendo no receituário ou no que ele te dá o que você tem. O que ele faz? Ele te prescreve a medicação. Então, o profissional, o médico, o psiquiatra, ele tem como função prescrever a medicação. O psicólogo não prescreve medicação, só o médico, o profissional médico, o psiquiatra. Você sai do psiquiatra com a receita na mão, como eu disse agora há pouco, né? E você vai até uma farmácia, ou se você está no posto de saúde, você vai até a farmácia do posto e vai pegar a medicação que ele indicou. E aí, você, como eu disse, você não sabe o que fazer com isso, né? Você vai tomar o remédio. Então, o remédio tem efeitos colaterais. Às vezes ele não diz, tem alguns que dizem, você vai sentir os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais da medicação, pessoal, duram em média de 2 a 3 semanas. Então, assim, você diz, poxa, eu não estava legal, aí eu comecei a tomar esse remédio, piorou. Eu estava com insônia, agora eu não durmo, ou estou dormindo demais, ou eu tô suando demais, estou com muita sudorese, eu estou com ânsia de vômito, né? O que está acontecendo comigo? Aí é o que a gente diz, que caminho você percorre com ou sem um diagnóstico psiquiátrico para tratar da sua saúde mental. Que caminho que eu vou percorrer? Eu vou buscar o profissional psicólogo, a terapia ou a psicoterapia, como vocês preferem chamar, não tem problema, é nomenclatura, tá? Pode mudar, Fábio. Então, o que é essa psicoterapia, Adriano? Essa terapia, né? Como eu disse, ou simplesmente a terapia. Qual é esse objetivo?
É um processo que foca, né, que tem como foco a resolução das questões emocionais a partir do diálogo. Nós analisamos o seu discurso, a sua fala. Tem várias abordagens, tá? Dentro da psicologia, eu até coloquei aqui no final, só para poder esclarecer para vocês, se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, tá? Várias ferramentas, várias conexões para que o paciente e profissional juntos construam um espaço seguro de expressão e análise dos pensamentos, ações e emoções. E através da psicoterapia, é possível aprender maneiras mais construtivas de lidar com particularidades da vida pessoal, profissional ou familiar que enfrentamos constantemente, como eu disse. Então, assim, eu recebo o diagnóstico, eu não sei o que fazer. Dentro da minha casa, eu não tenho ninguém que passou por isso, tá? Exemplificando aqui, mas minha mãe dizia que meu pai teve alguns problemas desse, né? Ou que meu avô, né? A gente costuma perguntar, você tem histórico na família, né? Na sua família tem alguém que tem esse problema? Aí você diz assim, mas eu ouvi dizer que tinha, né? Não sei, ninguém nunca foi buscar, mesmo porque é o que a gente está dizendo, segundo essa carta aí da OMS, isso surgiu agora. As pessoas não tinham o costume de olhar para a doença mental. A doença mental tinha muito tabu. Então, como é que lá na década passada as pessoas sabiam que estava com a doença mental, com transtorno mental instalado? Não sabia, né? Então, partindo do princípio de que não se sabia, a pessoa fica totalmente perdida. Então, ela não sabe o que fazer, né? E por isso que, 2 pontos, entra a terapia. Porque é lá que nós juntos vamos construindo uma condição para que a pessoa entenda que se ela se tratar, tem saída. Tem como resolver, Adriana? Tem como resolver. Tem sim. Né? Não vai ser algo que você vai carregar na vida como um peso para sempre. Não vai ser um peso. Vai ser algo que você pode tratar e você pode solucionar e você pode ter uma vida saudável mesmo assim, tá? Então, Adriana, o que a gente vai tratar lá com vocês, né, psicólogos? Só um minuto. Você vindo com diagnóstico ou não, nós vamos falar de várias coisas, né? Entre elas, aqui eu até exemplifiquei, o estresse do dia a dia, a insegurança, uma passagem de luto, às vezes nós tivemos agora na época da Covid, até já falamos aqui em outra palestra, que perdemos muita gente, muitos conhecidos, familiares, e a gente não trabalhou esse luto. Teve pessoas que não conseguiram enterrar os próprios entes queridos, e esse processo de luto não foi elaborado, isso a gente elabora em terapia, né? Transição de vida e de carreira, às vezes com a pandemia você precisou ser demitido, você perdeu seu emprego ou fechou a empresa que você trabalhava, o ramo de atividade que você tinha, e você teve que fazer uma transição de carreira. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram que sair do mundo corporativo para se ver na área gourmet, na área de alimentação? Tive que fazer brownies, brigadeiros, enfim, outras atividades para poder sobreviver, né? A ansiedade, o que me reserva o futuro após uma pandemia, né? Como que vai ser o meu futuro daqui para frente? Um divórcio, porque muitas pessoas se divorciaram também na pandemia pela convivência, que a gente não convivia com as pessoas, né? Hoje a gente tem essa ferramenta que nos facilita, mas, enfim, todo mundo dentro de casa, né? Traumas vividos, né? Também vícios, relacionamentos. Pode mudar, Flávia, por favor. Né? Então, esse tipo de coisa faz com que a gente tenha a oportunidade, né, de se olhar, né, quando eu busco o tratamento. E para que tudo isso serve, Adriana? Legal que você está falando, mas para que serve? Basicamente, a terapia serve para tratar questão emocional. Ela pode ser muito grande, como essas que eu citei, ou elas podem ter um impacto pequeno para você, que a longo prazo elas podem se tornar um acúmulo, né? Às vezes você acha que é pequenininha,
né, que você dá conta. Não, eu dou conta. Aí eu conversei com uma amiga minha, ou com um amigo meu, aí ok. A gente fez um happy hour, a gente foi num bar, nós bebemos um pouquinho, ficou tudo bem. No outro dia eu até esqueci, acredita? Mas aquilo tá lá na caixinha, né? Que é o nosso cérebro, aquilo fica lá. Aquilo não sai. E aí a gente vai gerando um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo, até ter um grande impacto na gente, onde a gente desenvolve uma crise. Porque nós temos o hábito de nos autoanalisar ou deixar que alguém à nossa volta nos analise, e a gente chama na psicologia isso do senso comum. Então, o senso comum te avalia, te analisa. Não, eu vejo que você tem que seguir esse caminho, eu acho que você tem que fazer isso. E aí você vai acumulando, 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 acumulando. E depois, o que você faz com esse monte de informação? Né? Como é que você vai fazer com tudo isso? Né? Isso vai afetando você, vai afetando o seu comportamento, né? E tem que ser olhado. Não tem como não olhar, né? Então, a psicoterapia serve para isso. Para tratar as suas questões emocionais, essas questões que afetam o seu comportamento, que afetam a sua rotina e principalmente o seu bem-estar. Né? O que a gente descobre, né? Eu gosto de falar que na pandemia, né? Eu cito a pandemia porque é um fator muito novo que a gente acabou de passar e que não tem como a gente negá-lo, né? Se eu não falar da pandemia aqui, eu também estou negando um fato importante. Eu estou colocando um fato que a gente viveu e que a gente não olhou para isso, né? Uns olharam, outros não olharam. Hoje existe pesquisas, estudos muito sérios com relação pós-pandemia, né? Que nós estamos num pós-guerra, né? Ainda não acabou, né? A Covid ainda está aí, né? A gente nem sabe como isso vai ser o final, o desfecho da Covid no mundo. Então, por isso que eu cito tanto a pandemia, né? Porque foi um fator que contribuiu demais, como vocês viram nos números, para que a gente adoecesse mais ainda, né? Então, e para que a psicoterapia vai entrar, Adriana, nesse processo? Ela entra para a gente descobrir maneiras de nos relacionarmos conosco e com esse novo mundo, né? De uma forma mais agradável e saudável. Porque a gente, né? Acredito que alguém vai depois me fazer essa pergunta, né? Eu não consigo mais me relacionar como eu me relacionava. Eu tinha uma amizade de 30 anos e depois da Covid eu revi a amizade, eu revi o casamento, eu revi tanta coisa e eu não estou sabendo lidar com isso, né? Eu não estou conseguindo lidar com essas questões. Então, é mais um motivo para você procurar ajuda. É mais um motivo para você buscar essa ferramenta, esse profissional que está disposto para te atender, né? E é isso. Ela desenvolve o autoconhecimento, ela faz com que você tenha a capacidade de perceber as qualidades e o seu potencial individual. Ela estimula a valorização da sua própria essência. Nós temos comportamentos repetitivos o tempo inteiro e a gente às vezes não sabe por que eles se repetem, né? E na terapia a gente explica por que eles se repetem, né? Através da condução de um tratamento adequado de psicoterapia, a gente é capaz de restabelecer a saúde emocional, ajuda a pessoa de todas as idades, com diferentes questões emocionais, a ter uma vida mais feliz e produtiva. Isso é incrível, né? Quando você começa um processo, ele não é uma mágica, ele não vai responder tão rápido para você, tá? Ele não vai ser algo instantâneo. Você não vai acordar, né? Você não acorda dizendo, acordou, marcou uma sessão de psicoterapia, passou com um psicólogo, você volta para casa, ainda não fez o efeito. Uma sessão não resolve, 10 sessões, às vezes, você começa a clarear a sua mente, você começa a entender o processo. Mas uma coisa muito importante de ser dita, você se permite olhar para dentro, olhar para você. Tem um autor da psicologia que ele diz assim, que quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você acorda. Porque é onde você se descobre, né? Você vê as suas potencialidades. O que eu posso fazer com esse conteúdo? Lá atrás eu estava dizendo assim, ó, quando a gente
recebe um diagnóstico ou não recebe um diagnóstico, e quando a gente está meio perdido, a gente não sabe quem a gente é. Então, o que eu queria dizer? Que é mais ou menos isso. Lá você não sabia quem você era. Você entra por um processo de terapia, você começa a entender quem é você. Porque existe a Adriana, mas existe existe a Adriana Aparecida Nascimento, mas existe a Adriana sem sobrenome, né? Sem meus vínculos familiares, sem meus vínculos sociais. Quem sou eu? Né? Como é que eu posso me achar? Ai, mas eu não queria mexer com isso, Adriana. Eu acho isso um pouco complexo, né? Para que eu vou mexer no que está quieto? Eu vou gastar dinheiro com isso? A gente sabe que, né, psicólogo é caro, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho como. E aí eu digo, entra em todas as questões anteriores. Como é que a gente trabalha essas coisas que aconteceram conosco? Como é que eu lido com isso que eu não estou sabendo lidar? Que uma amiga não me deu a resposta. Que um líder religioso não me deu a resposta. Não estou achando a resposta. Pediram para eu orar, rezar, pedir. Pediram para eu dormir e acordar no outro dia eu vou estar melhor e não passa. E não passa, e não passa. Então, busca ajuda. Tem como, tem saída. Ah, não, eu acho que o que eu sinto não tem saída, porque já pedi na minha religião, já pedi para uma amiga, já fui lá no médico da empresa, nada resolveu, estou tomando remédio, não resolve. Então, busca, né? E aí, assim, Adriana, a psicoterapia é indicada para quem, né? Ela é um método de tratamento da psicologia, que ela tem como função oferecer cuidados para diferentes públicos e perfis, ou seja, para todo mundo, né? Tem um autor também da psicologia que ele diz assim, a análise, né, a terapia é para todo mundo, mas poucos vão querer se beneficiar dela. E é verdade, porque é o que eu disse agora há pouco. Eu vou mexer no que está quieto, Adriana? Ai, para. Tão bonito você falando aí, mas eu não quero mexer no que está quieto. Né? Mas às vezes não está tão quieto assim, às vezes está incomodando e a gente vai adiando, né? Então, é para diferentes públicos e perfis, desde um atendimento individual com a profissional, dentro de um consultório, para adulto, para criança, para jovem, para idoso, casal, família, e até em grupo que está em sofrimento emocional, porque existe a psicoterapia grupal também, né? Algumas pessoas procuram a psicoterapia ao notar sinais de ansiedade, depressão, estresse constantes. Outras buscam ajuda após o diagnóstico de alguma doença crônica ou não, que esteja interferindo no seu bem-estar emocional ou físico. Então, é o que eu disse. Então, algumas vezes você procura depois de um diagnóstico, aí você resolve procurar. Mas não necessariamente você precisa buscar esse caminho da terapia depois do diagnóstico. Você pode procurar antes, porque muitas vezes você vai evitar esse diagnóstico. Né? Então, isso é muito importante, você pode buscar antes. Pode mudar, Flávia, por favor. Né? Então, assim, problemas e sentimentos momentâneos fazem parte dessa lista de situações nas quais as pessoas precisam de orientação que apoie a solução. Não há um limite bem definido de questões emocionais que a gente pode trabalhar. Mas o que é mais comum, Adriana? Quando que as pessoas buscam? Numa possibilidade de depressão, porque hoje a gente tem acesso à informação. Então, a gente busca e a gente fala, puxa, eu estou sentindo isso aí. Nossa, eu estou sentindo isso, eu não durmo, ou eu durmo demais, eu não tenho vontade de sair. Eu sinto aquilo que a Adriana falou. Eu ouvi lá na palestra da Adriana, e é verdade, às vezes eu não consigo respirar. Eu tive, né, eu tive a Covid e aí eu fiz uma tomografia do meu pulmão, tá tudo ok. Eu fui ao médico, tá tudo ok, mas eu sinto aquilo que a Adriana falou, às vezes eu nem consigo, às vezes eu paro um pouquinho, seguro na parede, parece que eu tô infartando, que coisa ruim que eu tô sentindo. Pode estar ligado a uma ansiedade, né? Então, assim, a pessoa procura com a possibilidade de depressão, ansiedade, um estresse muito grande. Hoje é muito comum o diagnóstico de autismo, né? Muito comum em crianças a gente vê. Hoje a gente também tem descoberto aqui na psicologia que tem adultos que nunca foi diagnosticado, que tem um autismo. A esquizofrenia, que é um pouco mais rara, mas
ainda a gente vê muito esquizofrênico, muito diagnóstico de esquizofrenia, a síndrome de Asperger, que está ligado ao autismo, a compulsão alimentar, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, transtorno de personalidade, que está ligado à bipolaridade e o borderline, por exemplo, e o transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC, que são movimentos repetitivos que a pessoa tem, algum estresse pós-traumático, como mesmo a questão da COVID, né, que é um estresse pós-traumático, de tudo que eu falei. Então, esses são alguns, né, dos sintomas e características mais comuns que fazem com que a pessoa busque, né? Mas isso não impede a você que está me ouvindo aqui de buscar ajuda se você perceber a necessidade. Como eu disse, o amigo não dá conta, a família não dá conta, a minha religião não dá conta, é algo além. Eu ainda não obtive a resposta que eu quero. Vou marcar uma sessão. O que custa eu marcar uma sessão? Né? Tem situações onde a gente precisa tratar e que elas não precisam ser tão prolongadas, mas pode mudar, Flávia, eu vou falar disso depois. No entanto, devido ao preconceito social que há muitos anos rodeia esse tipo de acompanhamento, e mesmo ciente da sua necessidade... trocou, Flá? Perdão, eu já estou em outro slide. Troquei, tá? Problemas e sentimentos momentâneos. Acho que eu pulei, peraí. É verdade. É que eu passo 15? Pode passar, que esse eu já falei. Então, devido ao preconceito social que há muitos anos rodeia esse tipo de acompanhamento, e mesmo ciente da sua necessidade ou dos benefícios oferecidos pelo processo terapêutico, muitas pessoas ainda sentem receio ou vergonha em experimentar o processo como forma de auxiliar sua saúde emocional. Por isso, se você tem dúvida se deve ou não procurar um psicólogo, você realmente deveria ouvir a opinião de um profissional da área. A ideia de conversar com alguém sem ser julgado por si só é interessante para aliviar suas principais preocupações. Desculpa. Então, é isso que eu estou falando. Eu não sei, eu não entendo, eu não sei o momento exato de procurar um profissional. E agora, o que eu faço? Eu tenho diagnóstico, eu não tenho diagnóstico? O que é isso? Né? Eu fui no médico, o médico não me deu atenção. Eu falei com uma pessoa, a pessoa também não me deu atenção. Então, procura um profissional psicólogo, até mesmo para uma possibilidade de orientação. Não fica com a dúvida. Uma coisa muito importante de falar aqui também é que nós temos como obrigação o não julgar o paciente, né? Nós temos isso como juramento do nosso Conselho Regional de Psicologia, nós temos essa ética, nós não estamos ali para julgar. Nós temos que entender a sua dor, o seu sofrimento e, junto com você, elaborarmos condições melhores para você viver. Então, esse preconceito de que o que ele vai fazer com essa informação, vocês podem ficar tranquilos, porque a gente tem essa ética e essa responsabilidade com o paciente, a gente responde por isso, né? Pode pular. E aí, Adriana, como é assim que funciona, né? Quais os tipos que tem de terapia? Porque uma vez eu fui uma pessoa que ela não abria a boca, ela não falava nada. Eu falava, e ela não se comunicava comigo. Aí um dia eu desisti, porque não acontecia nada, né? Porque são vários tipos de abordagens dentro da psicoterapia, tá? Existem vários tipos, como eu falei, cada uma delas possui um direcionamento para ajudar o paciente a tratar o seu problema. Mas você não se preocupa em saber qual o melhor tipo para você. A partir do primeiro contato com o profissional psicólogo, você vai entender e ele vai te orientar qual o profissional certo para você. Muitas vezes chegam casos para mim que não é para mim, e eu encaminho para outro psicólogo, né? Não necessariamente todo diagnóstico, tudo que chega para nós, a gente vai atender.
né? Um exemplo, eu não atendo casais. Se um casal precisa de psicoterapia, eu encaminho, né? Então, é isso, é assim que a gente funciona. Então, todo profissional psicólogo, ele tem que ter a ética de saber até onde ele pode ir com o paciente, se ele pode ou não atender, ele vai ouvir a primeira queixa e ele vai ter todo esse cuidado e toda essa ética de orientar o paciente a procurar outro profissional, ou ele mesmo indica, né? Eu vou falar um pouquinho das técnicas e das abordagens que tem, só para vocês entenderem muito rapidamente, muito a grosso modo, para não ficar muito extenso, tá? Então, eu coloquei aqui que existe uma forma de atendimento que é chamada de psicanálise, né? A psicanálise é uma abordagem da psicologia que a gente não chama. Na psicanálise, a gente fala que a pessoa faz análise, tá? Porque a psicanálise, ela trata a abordagem do mais profundamente ou inconsciente. Como que é isso, Adriana? Tem questões que eu não sei, que eu não entendo. E através do meu discurso, da minha fala, o psicanalista, o profissional que se utiliza dessa abordagem de tratamento, ele consegue captar, ele consegue entender, captar não, porque ele não é guru, ele não é nada. Ele consegue, através do seu discurso, identificar questões suas que são inconscientes e que você não consegue ver. Como eu disse agora há pouco, tem um comportamento repetitivo, né? Eu repito comportamento, e eu não sei por que o profissional psicólogo ele vai conseguir identificar. Então, assim, vamos lá. A Adriana falou agora há pouco que eu tenho questões, eu me identifiquei quando ela disse que eu tenho questões que na minha religião eu não consigo ver, o meu amigo não consegue ver, minha família não consegue ver, esposo ou esposa não consegue ver, né? Eu não sinto nada disso que ela falou, essa palpitação, eu não sinto vontade só de dormir, eu tenho uma vida saudável, eu saio nos finais de semana, eu me divirto, mas tem algumas coisas que eu queria olhar. Talvez você poderia percorrer o caminho da psicanálise, seria uma boa para você. É uma das abordagens. Pode pular, Flávia. Né? A terapia junguiana ou a psicologia analítica também trabalha a partir da análise do pensamento. Então, você tem lá os seus pensamentos, você tem seus sonhos, também trabalha o inconsciente, né? Ela busca a resposta daquilo que te incomoda, como eu disse agora há pouco, né? E aí, ela busca mais a sua essência. Como eu disse, eu não sei quem eu sou, né? Assim, eu não me identifico muito com a minha mãe e com meu pai, aí eu vejo que eu não... Então, aí você pode buscar uma psicologia analítica onde você vai aprofundar mais quem é você, tá? A psicoterapia lacaniana é muito, muito, muito mais além de questões inconscientes que, se você já passou por um processo de psicanálise ou de psicologia analítica, aí você parte para uma abordagem lacaniana, que é de um autor, que é de Jacques Lacan, que ele vem mais dessa nosso século, ele é mais moderno, tá? Ele fala muito do ato falho, né? O que é o ato falho, Adriana? Agora fiquei curioso, vou responder. É quando eu quero falar uma coisa e eu recrimino, eu não falo, e sem querer, dentro de uma frase, eu uso o que eu queria falar, né? Por exemplo, né? Bom dia, aí você fala boa tarde. Opa, bom dia. Você já gostaria que fosse à tarde no trabalho para você poder ir embora. A gente fala, nossa, cometeu um ato falho. Se é de dia, ele está dizendo boa tarde, será que ele queria estar trabalhando? Será que ele não queria ir embora? É mais ou menos isso, tá? Analítico comportamental é uma terapia mais ligada ao comportamento, né? A gente observa e trata as questões do comportamento dentro do ambiente que a pessoa está. Então, ela é um pouco mais prática no sentido de que eu faço uma coisa errada, como que você pode mudar esse comportamento? Você está fazendo isso errado, de que forma você pode mudar o comportamento? Que a gente chama de psicologia analítico-comportamental. Pode mudar, Flávia. Hoje, a psicoterapia cognitivo-comportamental, vocês vão ouvir muito falar, que ultimamente aqui no Brasil a gente tem usado muito, ela é chamada de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, tá? Ela tem como função trabalhar e modificar os pensamentos disfuncionais, aqueles pensamentos negativos e destrutivos.
A gente utiliza muito a TCC em portadores da bipolaridade e borderlines. A gente usa muito esse tipo de técnica, né? Ela trabalha, né? A compreensão, o entendimento das emoções, atitudes da pessoa, e ela trabalha também muito o foco, tá? Para que a pessoa não disperse. E aí é isso mesmo, a ideia é eliminar aqueles comportamentos destrutivos e negativos, né? Um diagnóstico de bipolaridade, se o profissional psicólogo trabalha com a TCC, é interessante, é importante para o desenvolvimento do paciente ser melhor, né? A Gestalt terapia, a gente também trabalha com pacientes com diagnóstico um pouco mais consistente. Quando vem um caso mais consistente, a gente usa a técnica da Gestalt terapia, né? Por quê? Porque se ele está no delírio, a gente tem um foco no presente. A gente trabalha mais as questões do presente. Aqui as pessoas são analisadas em relação ao meio que vivem, amigos, família, trabalho, suas atitudes. Apesar de ouvir o paciente, a gente observa muito as expressões, muitos gestos, e principalmente quando ele recebe um diagnóstico psiquiátrico, tá? Pode mudar, Flávia, por favor. O psicodrama, ele é mais usado quando é em terapia em grupo, né? Por quê? É como se fosse um teatro, por isso que é psicodrama, né? Através da encenação do problema, aí aquele grupo, né? Aquele grupo de psicoterapia analisa, discute, avalia, e aí como a pessoa se sentiu nesse processo, tá? Você não necessariamente precisa participar da encenação do seu processo, mas você consegue ver o seu processo através do psicodrama, né? E aí dá para trabalhar essas questões também. E aí tem a psicoterapia infantil, que é especialmente voltada para criança, onde a gente também trabalha, né, as angústias da criança, insegurança, medo, trauma, né? A gente usa muito recurso lúdico. Por que usa brinquedo com a criança? Porque a criança não tem a expressão como nós temos, do falar, né? A criança acaba não falando, muitas vezes a criança é tímida, a criança não se abre. Então, através do brinquedo, a gente consegue identificar, através dos jogos, atividades, a gente consegue analisar como que a criança está no seu meio, onde ela está vivendo. Pode mudar. Pô. Então, assim, 2022, né, a psicologia deu um boom. Todo mundo hoje fala em psicólogo, em psicoterapia, em terapia, em análises. Tem que procurar um profissional psicólogo, né? É fundamental. Não tem como voltarmos no tempo e colocar isso numa caixinha de novo e dizer, não, você resolve conversando. Não, terapia é coisa para louco. Não, não precisa. Eu já fui no médico, eu estou tomando remédio, não precisa de terapia. Para mim está tudo certo, não precisa. Não. Então, falar sobre a saúde mental hoje é fundamental. Seja na sua vida pessoal, em relacionamentos ou no âmbito profissional, né? Vocês já perceberam que a psicoterapia é uma prática altamente benéfica para tratar sua saúde emocional de forma adequada. Você pode conquistar tanta coisa com a terapia que você precisa vivenciar e experimentar se você tem esse acesso. A gente sabe o quão difícil é o acesso, né? Adriana, eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho condições, eu não tenho acesso, eu não tenho dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente recebe alguns diagnósticos dentro da nossa vida, a gente se pergunta, por que comigo, né? Por que comigo? Poxa vida, por que comigo? Porque por diversas vezes nós nos autossabotamos, nós não olhamos para nós mesmos, a gente vai levando, como diz o Zeca Pagodinho, a gente vai deixando a vida nos levar. A gente não olha para dentro, como eu disse agora há pouco. E aí, quando a gente recebe um diagnóstico, o que a gente quer fazer? Algumas pessoas com comprometimento mental maior, talvez não olhem. Normal, tô doente, fazer o quê? Mas tem muita gente que fala, recebi um diagnóstico, o que eu quero fazer? Tratar, eu quero tirar isso da minha frente. Eu não quero sustentar uma doença, né? E eu costumo dizer que a doença, ela vem para nos alertar de algo maior. Se a doença vem, ela está nos alertando para algo maior. Então, eu vou olhar para ela e vou dizer,
Que bom, você está me afastando da morte. Você veio primeiro, então isso me afasta da morte, então eu posso tratar. Eu tenho como tratar da doença, né? Doenças tratáveis, doenças que a gente recebe um diagnóstico e a gente sabe que tem a possibilidade de tratar, então a gente tem que olhar para ele. Então, o que eu vou conquistar, né? Quando eu olho para mim? Eu vou olhar para mim, eu vou me curar, eu vou me tratar, eu vou me autoconhecer, eu vou ter controle dos meus impulsos, das minhas emoções. Talvez eu venha perdendo coisas ao longo da vida aí por eu não ter olhado. Então, eu vou prestar atenção. Eu vou ter uma inteligência emocional até para responder. Ser enquanto sujeito, enquanto ser humano, que consigo realizar coisas, né? Eu vou conseguir pensar em novos propósitos. O que eu quero para a minha vida, né? A gente ouve tanto nas redes sociais qual o propósito da sua vida? Qual o seu propósito de vida, né? As suas relações com certeza vão melhorar muito, né? Você vai ter um empoderamento de você mesmo. E muitas vezes a negação faz com que isso nos afaste de uma condição melhor. Né? Quantas vezes a gente costuma dizer assim, né? Nossa, tá tudo tão bem que eu tô com medo, porque tem alguma coisa ruim vai acontecer. Eu costumo dizer que é um pensamento que a gente põe como padrão. Por que não pode ser sempre bom? Por que tem que acontecer algo ruim? Né? Quando a gente faz terapia, a gente descobre que dá para ficar sempre bom, porque vai depender muito da gente ficar bom ou não. E aí eu digo assim, não fuja de algo que pode ser transformador na tua vida. Pode ser algo que te faça tão bem. E quando você se dê conta, você fala, puxa, por que eu não vim antes? Né? Por que eu não vim mais cedo? Né? Pode mudar, Flávia. E onde que eu procuro, Adriana, esse profissional psicólogo? Né? Aí a gente diz que é mais simples do que você pensa. Né? Nós temos vários consultórios de psicologia, né? Hoje, a gente faz muito a terapia online também, às vezes você não tem como se deslocar, né? Nosso Conselho Regional de Psicologia nos autorizou a fazer as terapias online, nós seguimos as regras para poder fazer esse atendimento online, né? A gente acaba atendendo até muitos brasileiros que estão fora do país, estão em outros países, porque o online facilitou muito para nós, né? E a garantia é a mesma de um atendimento presencial, porque existem todas uma série de regras que a gente tem que adotar para fazer esse atendimento, né? Agora, eu acredito que eu fui clara, eu vou abrir para perguntas, estou à disposição de vocês, e eu acho que é isso, eu quero agradecer a atenção de vocês, e tá aí os meus contatos, se vocês quiserem me procurar, se quiserem mandar mensagem via WhatsApp, entrar no meu Instagram, fazer pergunta, eu estou à disposição de vocês. Mas eu reforço a importância de buscar ajuda, que nem nós falamos agora há pouco do suicídio, nós falamos tanto de setembro, né, amarelo, estejam cientes da importância de cuidar de você mesmo. Ninguém vai cuidar de você como você. Meu muito obrigada, Eugênia, a todas as pessoas aqui presentes, por estarem me ouvindo até agora. Ai, Adriana, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Nós é que agradecemos muitíssimo a sua palestra, as suas explicações, nossa, é muito enriquecedor mesmo, muito esclarecedor, muitas informações. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Acho que posso eu começar com a perguntinha, né, gente? Algumas perguntinhas. A questão da depressão, Adriana, ontem eu estava num seminário e o palestrante falou uma coisa que eu achei que tem muita conexão mesmo, né? Que a depressão está muito ligada à solidão, a pessoa ficar só, né? Que nós, seres humanos, precisamos muito desse contato com o outro. E mesmo que nem este evento que nós estamos fazendo online, não sei o quê, ele
e a gente conversar pelo WhatsApp com as pessoas que a gente ama, não substitui o olho no olho, o toque da pele, não substitui essas coisas, e isso vai provocando a depressão. Aí eu fui fazer uma conexão com a pandemia, porque, assim, quando você disse da pandemia, muitas vezes você falou da pandemia, eu até escrevi no chat, não tem como. A pandemia era um divisor de água na história da humanidade. Nós éramos um tipo de pessoa e agora somos outro. Então, não tem como Exatamente. você abordar qualquer assunto, qualquer tema, sem levar em conta a pandemia. E a Sim, pandemia, essa quantidade, esse boom do diagnóstico de depressão que as pessoas sentiram, está muito ligado mesmo a esse isolamento. Mesmo você tendo sim, esse contato tecnológico e tudo mais, você não tendo esse contato físico, você realmente acabou ficando deprimido. Então, eu acho que isso sim, aí faz muito sentido. Você concorda com isso, Adriana? plenamente. Inclusive, nós latinos, como que a gente se relaciona? Como que a gente se cumprimenta? Com abraço. A gente se Uhum, beija, a gente se abraça. E qual foi a primeira regra da pandemia? Que a gente não se tocasse, que a gente uhum, não se abraçasse. Quantas pessoas, por muitas vezes, precisa de um abraço? Eu não sei se vocês se recordam, antes da pandemia, a gente andava pelo metrô e tinha um grupo de pessoas que praticavam a terapia do abraço. Porque, assim, verdade. do jeito que você está dizendo, as pessoas moram sozinhas, hoje as pessoas estão cada vez mais imitando os países em desenvolvimento, moram Uhum, sozinhas, não têm contato com ninguém, não têm família, ou acham que a solução dos problemas é abandonar a família e morar sozinho, porque eu tenho independência, eu sou adulto responsável. E aí essa terapia do abraço funcionava muito bem para algumas pessoas, ou mesmo pessoas que não têm ninguém, uhum, que, enfim. Imagine, na pandemia, você nem esse abraço receber. uhum, Você nem esse abraço você recebia. Então, com certeza, é um fato de que muito da depressão está ligado ao isolamento social. Muito. uhum. Porque aí é o contato de você com você mesmo. Eu brinquei aqui que teve muito divórcio na pandemia, né? Por conta do contato, do convívio, porque você não conhecia a pessoa. Imagina você ter que lidar com você mesmo sem ajuda, né? Sem ninguém. Verdade. Né? E Então, você faz sabe, todo sentido o que você falou. Adriana, eu bem antes da pandemia, bem antes desse atendimento online dos psicólogos, eu já fazia terapia online quando ninguém fazia. E Que confesso para legal. você que fez efeito, para mim me ajudou muito, sabe? Numa fase difícil da minha vida, me ajudou. E eu fazia online a minha terapia. Que Não é um legal. processo novo isso, né? A terapia online. Não, Agora não. tem mais uma questão, Adriana, que eu Hum, vou falar, com relação a. Você falou que na terapia Gestalt, né, que se a analisa muito Gestalt. a Gestalt, se analisa muito os gestos, as expressões do paciente. No caso da terapia online, o psicólogo consegue observar esses detalhes? Sim, porque, na verdade, primeiro, é importante deixar isso claro. Nunca a gente faz com a câmera fechada, né? Uhum, Foi o que eu disse agora há pouco. Como é que eu avalio que a pessoa está com uma crise de ansiedade? A gente consegue ver pelo olhar, pela respiração. Vocês estão me vendo, quem está me vendo aqui, que sabe da maneira, da postura que eu estou, a gente identifica muita coisa através do vídeo, sim, né? sim. Então dá para saber sim o que a pessoa está passando. O desvio de olhar, né? Porque Às até. vezes ela cruza o braço, olha eu cruzando o braço Hum, aqui, você está vendo? uhum. Ah, Porque mesmo porque, se eu pôr para baixo, você vai saber que eu estou cruzando o braço, que eu estou escondendo alguma coisa de você. porque desculpa, não estou fazendo daqui da nossa live um ping-pong ou Não, uma imagina, consulta ótimo. pessoal, mas é que acho que ajuda as outras pessoas, isso que eu estou falando. Uhum, Porque eu fiz muitos anos a presencial e na minha terapia, a minha psicóloga, ela observava muito isso, sabe? Meus gestos, sim, essas coisas.
E aí, quando eu fui para online, eu fiquei me perguntando, poxa vida, será que realmente o meu psicólogo tá percebendo, né, as minhas reações, o que eu estou sentindo, está acreditando naquilo que eu falo, sabe? Eu ficava nessa Sim, dúvida. e até, Eugênia, é importante eu falar aqui, primeiro, foi como eu falei para vocês, a regra principal é a câmera aberta. Não se atende um paciente online com a câmera fechada. Uhum. Eu posso até pegar um exemplo que, antes da gente entrar, você e a Flávia falamos, você falou assim para mim e para a Flávia, gente, minha voz está diferente. Vocês estão percebendo que minha voz é diferente? Eu e a Flávia dissemos assim, não, a sua voz para nós está normal. Porque para nós realmente está normal Uhum. a sua voz. Então, através da voz do paciente, a gente sabe como ele está se sentindo, né? Porque nós somos isso, nosso corpo mostra todas as nossas sensações. Então, nós somos treinados para entender isso em vocês. Então, por isso que funciona. Isso me tranquiliza um pouco, me Sim, tranquiliza, com de eu certeza. fazer a minha terapia online. Sim, sim. Agora eu vou pedir para o Kleber, que ele vai fazer as perguntas que surgiram no chat aí. Kleber, onde você está, meu querido? Olá, Eugênia. Boa noite a todos. Boa Olá. noite, Adriana. Boa noite, O... Kleber. O Kleber ficou de controlar o chat, Adriana, ele que vai fazer as perguntas. Tivemos Tá. tivemos algumas manifestações no chat, mas até os próprios participantes assim foram lá e também colaboraram, né? Responderam, né? Então, como é uma manifestação e não uma pergunta, convido aos que gostariam de manifestar agora, ou falar, enfim, ou se autoriza falar o que foi colocado no chat, né? É só avisar, né? Então a gente tem a manifestação da Dani, da Tatiane e de outros aqui que realmente aí a fala realmente é muito importante, que esse momento de fala realmente tem que se fazer mais frequente também. Então esse é o primeiro passo e como já foi colocado no chat, nós teremos um outro encontro no dia 9. Então sabemos que é muito importante, né? A Dani colocou uma situação que ela teve realmente, que está passando e que realmente acabou piorando um pouquinho com a Covid, mas também que vai melhorar, né? Então, eu acho que em cima do que foi colocado no chat, realmente, acredito eu, que as pessoas têm que procurar, realmente quebrar, enfrentar e procurar um psicólogo para ter orientações. Então, em cima do que está colocado no chat, Adriano, eu acho que é dar esse incentivo. Está aberto, né? Não tenha medo, né? Sim, Realmente sim, esteja pronto para ouvir, né? Não é, de repente, sim. aquilo que você imaginava, mas é importante ter essa orientação profissional, né? Exato. E assim, Kleber, é muito importante isso que você acabou de falar, pelo seguinte, né? Como eu disse, existe muito senso comum, né? Vamos lá, vamos pegar o exemplo meu e da Eugênia aqui que estamos conversando aqui. Vamos supor que eu não fosse a profissional psicóloga, fosse uma amiga, enfim. Dependendo do que eu mandar como devolutiva para a Eugênia, como resposta para a Eugênia, eu posso comprometer o quadro dela pela minha falta de experiência sendo uma amiga, né? Então, muitas vezes, como dizem, né? Só uma opinião não basta, né? Uma opinião do senso comum. Ah, se fosse eu faria assim. Para começar, primeiro que não é você. Segundo, que é uma outra pessoa com um problema que você não dá conta e que você não sabe. Né? Ai, mas eu vou falar de acordo com o que eu penso. Ai, vamos lá. Ai, eu ando triste, eu ando chateada, eu não ando legal. Ai, se eu fosse você, eu saía, eu me divertia. Mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas se vira, passa no cartão. Então, assim, você não sabe o universo que a pessoa, a dor, o sofrimento que a pessoa está passando, e dependendo do que você orienta a pessoa a fazer, você pode prejudicar ainda mais o quadro. Por isso que a gente diz da importância de tratar. Eu não sei, eu tenho dúvidas, eu não estou conseguindo. A amiga me falou uma coisa que não é
do meu caráter, que não é do meu comportamento, que não é da minha personalidade, então, pera lá, eu não vou fazer, porque isso não tem a ver comigo, eu não sou assim. Então, procura um profissional. Como eu disse, né? Algumas pessoas têm a questão financeira, algumas pessoas têm outras questões que não têm acesso, enfim. Se permita, pelo menos, fazer uma sessão para tirar dúvidas, né? Você pode não fazer um tratamento prolongado, né? Não precisa ter medo de tratar, porque, como eu disse, a gente trata as doenças que são doenças crônicas ou não, né? Quando você descobre aí uma hipertensão, você vai ter que tratar. Você descobriu uma doença mental, você tem que tratar também, porque senão o quadro agrava. Ai, mas, Adriana, eu tomei o remédio e me fez tão mal aquele remédio, eu não gostei, não passei bem. Volta no psiquiatra, liga, tira dúvida, vai para um profissional psicólogo, conversa, a gente também orienta nesse sentido, a gente não medica, mas a gente também tem a psicofarmacologia, a gente estuda sobre as medicações para poder orientar o paciente, junto com ele, a gente constrói aí uma situação melhor e mais saudável para o tratamento. Uma coisa muito importante que eu deixei de falar, Eugênia, eu só queria complementar, que é com relação à rede de apoio. O que é essa rede de apoio, importante. Adriana? É assim, ó, é muito importante, Muito. que é o seguinte, eu recebi o diagnóstico psiquiátrico, eu entrei na medicação, eu comecei o tratamento com a psicóloga e eu estou fazendo passo a passo, né? Vamos lá. Só que eu não tenho contato com ninguém, né? Eu não consigo falar para as pessoas. Tem que ter pessoas à sua volta, dependendo do seu diagnóstico, para te ajudar. A sua mãe, o seu pai, o seu companheiro, alguém que está à sua volta, que nós psicólogos chamamos de rede de apoio, para você sustentar esse diagnóstico. Não é um diagnóstico agradável, ninguém quer receber um diagnóstico. Como eu disse, a doença ela é a ausência da saúde. Não é, a gente não está dizendo que é simples receber um diagnóstico. Né? Muitas pessoas tratam isso de uma forma pejorativa. Ai, tá vendo? Comprometeu a mente. Não é um diagnóstico fácil. Então, a rede de apoio que a gente tem com os nossos familiares vai fazer também uma diferença no tratamento. Isso ajuda muito. Eu costumo dizer que quando vem o diagnóstico, a gente repensa a vida, no sentido de ter hábitos saudáveis, dormir mais cedo, se alimentar melhor, porque se a gente comprometeu as funções do cérebro, eu preciso repor, eu preciso arrumar isso daqui, né? Arrumar essa casinha, né, que eu desarrumei. Então, isso é fundamental, que a gente também busque a nossa rede de apoio e diga, eu preciso, né? Vamos lá, você recebeu o diagnóstico, aí você não está se sentindo bem, aí ou seu pai, ou sua mãe, ou uma irmã, ou o marido fala, você quer que eu vá? Não precisa. Não, precisa. Precisa sim, você vai se sentir mais segura, você vai se sentir mais acolhida, você vai se sentir mais amada. Não use do orgulho uma condição para que você ache que vai dar certo, que não, eu me cuido sozinho, ou eu me cuido sozinha. Não, a gente precisa de rede de apoio, ajuda você, ajuda os profissionais que estão te atendendo, porque você vai ter com quem falar. Acho que isso é muito importante de falar. Adriana, deixa eu fazer mais uma pergunta antes de abrir para ver se alguém quer fazer uma pergunta. Gente, vai se preparando aí, hein? Quem quiser fazer pergunta, o Kleber abre a câmera. Adriana, Tá tudo autorizado já, tá bom? Está tudo autorizado? Tá. Adriana, eu gostaria de saber o seguinte: receber um diagnóstico, quantas sessões? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que as pessoas se fazem aí, né? Quantas sessões de terapia eu vou precisar para eu ficar bem? Ai, boa pergunta, adorei. Ótimo. É o seguinte: primeiramente, vai precisar saber qual o seu diagnóstico, né? Qual diagnóstico foi recebido, né? E qual abordagem, como eu disse, qual tipo de psicoterapia que o profissional vai utilizar. Existe abordagens que são terapias mais focais, que trabalham o foco que você trouxe. Então, recebi um diagnóstico de depressão.
como que eu vou tratar a depressão. Então, o profissional psicólogo vai tratar só da sua depressão. As demais questões ele não vai abrir. Então, geralmente, é em média de 10 a 20 sessões, você trabalha o que é a depressão, o foco da depressão, sintomas da depressão, como que você vai ficar, você vai falar do que você está sentindo, e juntos vocês constroem aí uma relação, uma situação, e dura em média de 10, no mínimo 10 a 24 sessões, para que você possa se sentir mais seguro e continuar ou não a terapia. Pode fazer mais 24, mas assim, no mínimo, 10 sessões de terapia para que você possa chegar a não um tratamento, mas você consegue, é um acolhimento que a gente dá e você consegue se estabilizar por um período. Ok, Adriana, muito obrigada. Alguém tem mais uma pergunta? Se ninguém tiver pergunta, eu vou fazer um comentário da Dani que eu achei muito bom aqui no chat. Eugênia, eu queria, assim, colocar uma questão. Eu vi aqui no chat o pessoal falando também sobre o ambiente de trabalho que muitas vezes nos adoece. Eu queria que a Adriana comentasse um pouquinho, por favor. Eu não sei se vocês lembram, tem gente aqui que já me ouviu, né? Já assistiu palestras minhas aqui. E eu falei nós falamos sobre burnout. Vocês lembram que eu falei sobre a burnout? Sim. Então, Lembra, a burnout é a síndrome do esgotamento do trabalho. Hoje existem muitos trabalhos tóxicos, muitas empresas tóxicas. A cobrança de meta, dependendo do indivíduo, ela faz muito mal, porque ele não sabe trabalhar com esse tipo de situação. Então, realmente, as empresas hoje, né, a gente vive no capitalismo, onde a gente tem que ter cada vez mais. Então, a empresa quer um faturamento maior e ela vai cobrar isso de quem? Do funcionário. Então, as pessoas têm que atingir uma determinada meta para que ela mantenha o emprego. Isso causa um esgotamento quando ela não atinge essa meta. Por quê? Porque entra nas questões emocionais, na questão da autoestima, em traumas anteriores. Realmente, tem ambientes, sim, tem trabalhos, sim, que adoecem o paciente. Isso tá mais comum do que a gente imagina. Geralmente, as pessoas vêm pelas vias do trabalho para o consultório, porque não aguentam o ambiente de trabalho. Respondi a pergunta, gente? Respondeu. Muito obrigada. Tem alguém que gostaria de manifestar? Eu tenho uma pergunta também. Pode fazer, que eu quero comentar aqui o que a Dani escreveu no chat, que eu achei legal. Pode fazer a pergunta. Quem está falando? É a Ana. Quer abrir a câmera, Ana, ou não? Eu não consigo, que eu estou em transporte, mas eu queria perguntar... a gente ouve muito falar sobre o conceito bullying, né? E eu queria entender um pouquinho mais se o bullying ele é um conceito da infância ou existe bullying na fase adulta, na fase adolescente, né? Quais são as fases do bullying? Existe sim, Ana. Existe sim em todas as fases, inclusive, falando um pouquinho dessa questão do trabalho, existe o bullying no trabalho também, né? Quando a gente fala, né, sobre as disfunções corporais da pessoa, sobre a imagem, sobre raça. A gente, hoje em dia, até na fase adulta, o assédio moral que alguém escreveu aqui, exatamente tudo. O bullying, ele tem a fase infantil, ele prejudica muito mais por ser crianças, que ainda está desenvolvendo a personalidade, mas ele acontece em todas as fases, adolescência principalmente, na fase adulta também, principalmente se não foi tratado um trauma anterior, é como se intensificasse a condição de bullying, dependendo da situação que a pessoa está passando. Obrigada. Imagina. Posso? Então, vou ler o da Dani, tá? Olha que a Dani escreveu. Não ter medo de tratar o que já existe para o nosso bem maior. Depois de ontem, vi a importância da saúde mental. Não ter controle do próprio corpo é complicado. E se parar para pensar, eu deixei chegar nesse ponto, porque não fui antes. Porém,
posso fazer uma manhã diferente. Estou confiante nisso. Bonito isso, né? Nossa, Dani, Nota que lindo, 10, Dani. Parabéns. Que legal, Dani, isso mesmo, muito bem. É aquilo que eu estava falando dos sintomas, né? O começo do autoconhecimento, né, Adriana? Perfeito, Dani, meus parabéns, continue, você consegue. Pessoas, eu queria fazer alguém? Uma pergunta. Sim, pois não. Quem fala? Oi. Pode fazer, minha querida. Oi? Eu acho que caiu a ligação. Mais alguém? Alguém levantou a mão, Eugênia. Saúde mental, ficar com a mãozinha levantada, pode falar, tá bom? Tá habilitado o microfone. Pode falar. Quem levantou a mãozinha? Enquanto isso, eu vou dar um recadinho. Pessoal, a lista de presença está aí no chat, o contato da Adriana também. Então, todo mundo hoje que está participando para receber a certificação, a gente pede para clicar naquele link, ou copiar o link e colocar no navegador e preencher a lista de presença, tá bom? Para receber o certificado. Mais alguém? Mas, Eugênia, a gente precisa... A Tatiane está falando que o ruim, Adriana, é a demora para conseguir uma consulta no SUS, que ela está aguardando há um tempão. Tá. Quando começamos a conversa aqui, eu falei que nos Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável, saúde mental e bem-estar é um item que está lá, né, defendido. E a gente sabe que também na Constituição, né, federal, saúde, bem-estar são direitos que está lá, né, que o Estado deveria garantir ao cidadão. Então, é uma luta nossa. Eu acredito que nós temos que buscar nossos direitos, reivindicar mais nossos direitos, né? Porque nós vimos nos slides que a Adriana mostrou que nos países desenvolvidos, 70% das pessoas, eles buscam tratamento, eles têm acesso a tratamento, né? Claro que a gente não dá nem para fazer essa comparação que o povo quer, lá é particular, eles ganham mais, a gente sabe de todas essas questões, mas nós podemos reivindicar que o nosso sistema de saúde aqui assista as pessoas nesse quesito, na questão da saúde mental também. O SUS tem demonstrado ser um serviço eficaz, eficiente. Eu acredito que todos que estejam aqui tecem elogio ao SUS. E isso foi provado, né, nesses 2 anos de pandemia, a eficácia do serviço. Então, acredito que é possível, sim, a gente ter uma qualidade de saúde mental mais acessível no serviço público. Basta a gente reivindicar. O Daniel está com uma levantadinha aqui. Vou pedir para ele falar. Eu não sei se é algo relacionado com o que vocês estão falando agora. Daniel, pode falar. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, Daniel. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E eu vou falar que eu faço terapia há mais ou menos uns 3 anos, desde antes da pandemia. E eu fiz essa conta. Eu pensei assim, não, mas eu vou pagar psicólogo, mas é caro, mas tem esse valor tudo, eu vou ter que me apertar. Daí eu pensei assim,
né, comigo, né? Até para dar um exemplo para as outras pessoas que estão vendo a gente. Às vezes o que você gasta aqui numa consulta, não vou abrir valores, né? Porque eu estou no outro extremo da cidade, talvez o valor que seja aqui para aí seja diferente. É verdade, Né, que eu estou na região do Jardim São Luís, né? Na Zona Sul. Então, vou dizer assim, você vai lá no shopping, você gasta isso comendo no final de semana. É o valor de uma consulta, sabe, você vai no Outback e pede sei lá, um negócio a cebola. Ai, Jesus, aquela cebola é maravilhosa. Você pega a cebola, refrigerante com refil, já às vezes é mais que a consulta. Perfeito, Daniel. Daí você pensa, poxa vida, mas eu vou gastar. Gente, não é gasto, eu considero investimento. Porque me fez abrir algumas coisas que eu tinha, sei lá, sabe aquilo, eu deixo para lá, deixa para depois, isso tem nada a ver. Daí quando você vê, não, sim, influencia, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre achei que eu tinha algum problema na escola, porque eu sofria muito bullying, né? Eu achei que eu sofria muito bullying, mas depois eu parei. Foi com a terapia que eu percebi, não. É que, na verdade, eu estava numa escola onde metade dos alunos tinha o dobro da minha idade, porque eu estudava à noite, né? Então, não era um problema meu, assim, tudo, não era só culpa minha. É que eu estava num ambiente que não era favorável, mas assim, e se eu estou vivo, estou bem, fiz a minha faculdade, né? Tenho a minha graduação. Tô bem, é porque mesmo com esse sistema, esse começo ruim, eu tive condições de poder seguir em frente, né? Coisas que só a terapia abre a mente para a gente entender, né? Mas é isso, né? Então, graças a Deus eu faço agora uma consulta uma vez por mês, né? E às vezes eu reclamo da Flávia, brincadeira. Não, às vezes a gente fala algumas coisas relacionadas à questão de trabalho, né? Mas assim, é um investimento, gente. É um investimento. Não tem, mas eu vou gastar, meu convênio não cobre, né? Tem as faculdades de psicologia tem um sistema tem um negócio de terapia. Sim, verdade. Né? Tem um atendimento psicológico gratuito, né? Às vezes compensa esperar no atendimento público, né? Ter um pouquinho de paciência, porque olha, depois de 2020, eu acho que quase todo mundo ficou com alguma coisinha. Perfeito, Daniel. Perfeito. Gente. Acho que depois da pandemia, né? Eu até brinco que tem as vítimas da pandemia, né? Não vou abrir muito assunto. Tem o Covid, teve vítimas que não foram as pessoas que ficaram doentes, foram as pessoas que ficaram desesperadas por causa da doença e acabaram se matando, ou acabaram ficando paranoicas, ou ficam com alguma coisa por conta da pandemia. Então essas são outras vítimas da Covid, não foi só quem teve o vírus no corpo, né? Sim, passou... a Covid emocional, né, Daniel? Isso, boa, a Covid emocional. Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Adorei. Parabéns, Daniel, adorei. Nada. Tem a saúde mental também, tá com a mão levantada, quer falar? Tem mais uma vez. Oi, Gena, Adriana, boa noite. É a Cleusa. Boa noite. Cleusa, boa noite. Eu acho que, como funcionária do SUS aí durante 6 anos, eu posso dar uma contribuição tanto na informação sobre a saúde mental, né? Porque você falou um pouco aí que as pessoas falam da dificuldade de procurar o serviço público, né? Então, hoje, dentro das UBS, principalmente nas UBS de Estratégia de Saúde da Família, a gente conta com uma equipe multi, né? Que onde tem psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, né, que muitas vezes são casos que a gente consegue manejar dentro do serviço da UBS. Quando são casos mais complexos, quando são pacientes que estão em surto, ou pacientes que requerem um tempo mais prolongado de terapia, a gente conta com os CAPs, né, que são Centros de Apoio Psicossocial. Então, hoje a gente já tem grande procura da saúde mental dentro das UBS. Onde eu trabalho, 99% dos casos que a gente atende lá são ligados à saúde mental. Porque a saúde mental, ela não é
somente uma depressão, uma ansiedade. Saúde mental, acho que engloba tudo, né? Engloba a vivência, a sociedade que a gente está vivendo, essa pandemia. Então, a gente assiste muita gente com muita crise de ansiedade. E dentro da UBS, são realizados grupos terapêuticos, né? Que os casos mais leves, com ansiedade, luto, porque o luto também é importante a gente ressaltar como importante na saúde mental, né? Pessoas lidam bem com luto, outras não lidam, não conseguem lidar tão bem assim. Então, vamos levar em tempo consideração de luto dessa pessoa, e aí a gente faz terapias em grupo dentro da UBS, onde a gente consegue atingir um número grande de pessoas, principalmente em crises de ansiedade, relacionamento familiar. Então, as pessoas que acham que dentro do SUS hoje não tem um trabalho, tem sim, e é um trabalho bem bacana. Então, durante esses 6 anos que eu estou lá, a gente assiste muita gente entrar e sair com os problemas resolvidos, com a vida mais centralizada, mais dono de si mesmo, entendeu? Então, se alguém aí tem dificuldade de procurar no SUS, pergunta da sua UBS, principalmente se for estratégia de saúde da família. Pergunta qual o caminho, como que faz, tem um profissional dentro da UBS. Tá? Então, acho que era essa minha contribuição que eu queria dar, porque serve como um informativo também, né? Porque às vezes as pessoas acham que no SUS, o SUS não tem, o SUS não tem. Tem sim, e funciona. Pode não funcionar, porque a sociedade é muito grande, é muita gente com problema, principalmente depois dessa pandemia, dessa coisa que a gente está vivendo no Brasil, aí desse arrastão violento que a gente está assistindo aí dia a dia, né? E o empobrecimento das pessoas tem agravado muitos casos de saúde mental, mas muito mesmo, significativamente grande. Então, dentro do SUS tem sim, e funciona, e a gente ajuda muita gente, tá? Então, fica aí, acho que com a minha contribuição aí, no sentido de informação, tá ok? Perfeito, Cleusa. Boa noite, Adriana, Eugênia. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu não sei se é pertinente a sua palestra, Adriana, a fala de vocês, mas, assim, hoje em dia fala-se muito em constelação, né? Em constelar. Então, eu tenho um problema, eu faço uma constelação, eu participo de uma constelação, né? E, de repente, eu saio de lá achando que meu problema está resolvido, que eu estou bem. Eu gostaria de saber da Adriana, o que você acha disso? Porque muita gente acha que só a constelação já é a salvação para resolver seu problema, né? E uma vez feita a constelação, acho que não precisa de terapia. O que você diz disso, Dri? Então, é importante falar, obrigada pela pergunta, é importante falar o seguinte, a constelação familiar, que hoje em dia vem se falando muito, é uma prática integrativa em qualquer tratamento. Como a gente fala, né, de outras práticas integrativas para tratar. O que a gente diz é o seguinte, como a Cleusa acabou de dizer, que é corpo, mente, espírito, é uma roda, é um contexto geral que nós temos que tratar. A gente não pode tratar uma coisa só. Nada exclui a psicoterapia, né? Eu sou conhecedora dessa prática da constelação familiar. Ela é uma prática integrativa muito interessante, muito importante, mas que não exclui a necessidade de psicoterapia, não. Tá, gente? Isso é muito importante deixar claro aqui. Muitas vezes a pessoa ela consegue ter uma visão, uma clareza do que ela está passando, mas o que ela vai fazer com essa informação que ela descobriu? Como que ela trata isso? Né? Então, não. Se a pergunta é, a constelação familiar, ela exclui o tratamento psicológico? De maneira nenhuma. São práticas totalmente diferentes, né? Elas podem se integrar, porque a pessoa descobre coisas que ela não sabia, mas ela não exclui o tratamento psicológico.
Mais alguém? Acho que agora não tem nenhuma mãozinha levantada mais. Mais alguém, gente, gostaria de fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Olha, tem uma perguntinha aqui no chat, mas é de forma geral, perguntando se a gente vai disponibilizar o conteúdo por e-mail. Adriana, posso disponibilizar os slides para quem participou? Pode. Inclusive, isso, eu pus até as referências desse conteúdo, são conteúdos que estão disponibilizados, sim, pode passar, não tem problema nenhum. Tá? Isso ótimo, também está. Obrigada. Imagina. Bom. Flávia, a gente vai disponibilizar. Desculpa. Não, pode falar, Kleber, por favor. Não, em cima disso, a gente também vai disponibilizar no canal, Flávia? Kleber, isso a gente vai ver depois que finalizar com a geração, que a gente está gravando, pessoal, e se tiver tudo ok com a gravação, a gente vai disponibilizar de uma forma privada para quem participou, se quiser assistir de novo. Ok. Então, eu acredito que encerramos por aqui, ou alguém ainda? Não, tem uma mão levantada. Pode falar. Tem uma mãozinha. Sou eu, Gina, novamente. Acabei esquecendo de parabenizar vocês pela iniciativa, né, de estar aí desmistificando a saúde mental, né? A gente tem que acreditar que a saúde mental não é uma coisa ruim, uma coisa que não tem solução, né? Então, a gente tem que tirar os fantasmas que colocaram sempre sobre os problemas de saúde mental. Como bem diz a Adriana, né? Mente, corpo, alma e tudo. Então, todos nós estamos propensos a ter a saúde mental abalada ultimamente. Então, parabéns mesmo pela iniciativa de estar trazendo aí um tema tão atual e tão importante para a nossa sociedade, para a informação das pessoas, né? Parabéns mesmo pela iniciativa de vocês. Eu que agradeço, Cleusa. Eu agradeço, porque você trouxe uma informação importante aqui para nós, sim, que é a questão do SUS. Isso aí foi muito relevante. Eu agradeço muito a sua colaboração. Isso é prestação de serviço também. Muito obrigada, Cleusa. Muito obrigada mesmo. Mais alguém? Deixa eu ver, acho que não, hein? Eugênia, está tudo ok no chat. Se quiser caminhar para o final, eu vou, nesse momento, gente, finalizar a gravação. Então, a Eugênia, depois, acho que ela vai solicitar para abrir a câmera. Então, lembrando vocês, a gente gravou toda a nossa palestra hoje com a Adriana. Estando tudo ok com a gravação, a gente vai disponibilizar apenas para os participantes de hoje, no nosso canal no YouTube, de forma privada. Vocês vão receber o link no e-mail, no mesmo e-mail da lista de presença, tá bom? Ô, Flávio, vamos ter certificado? Sim, todos os que preencheram a lista de presença vão receber nos e-mails, informado lá na lista, o certificado pelo Instituto Federal de São Paulo. E aí, no dia 9/9, a gente também vai ter o segundo encontro, e esse também vai ser certificado. Já tem até título da palestra do dia. Deixa eu falar o título da palestra do dia 9, vai ser Herói ou Vilão? O controle de suas emoções nas batalhas da mente. Vai ser com o psicólogo Marcos Narciso. E eu agradeço muitíssimo. Estou vendo aqui que tem a participação de muitos coordenadores de polos aqui, o Billy, o Daniel, secretário, tem muitos. Desculpa não falar o nome de todo mundo, mas eu agradeço imensamente os